Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Essa carta foi escrita aos crentes da igreja perseguida de Esmirna. Esmirna é hoje a região da Turquia. Àquele tempo, Esmirna era economicamente e culturalmente bem desenvolvida, mas submissa à Roma antiga e ao culto do imperador. Havia muita perseguição contra a igreja, porque os cristãos não admitiam culto ao imperador por causa da idolatria, que sempre foi condenada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nessa carta, existem algumas coisas que precisam ser destacadas para a nossa vida. A primeira delas é a expressão o primeiro e o último. Essa expressão define claramente a eternidade, a primazia e a soberania do Senhor Jesus Cristo. E a sua comprovação está em toda a palavra de Deus. Quando nós lemos Gênesis 1, versos 1 e 26, quando nós lemos João 1, versos 1 a 3 e também o verso 14, e quando lemos Apocalipse 22, 13. Esses três textos revelam a primazia do Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro e o último na vida da humanidade e também na minha e na sua. Uma outra expressão que está dentro desse contexto é: conheço a tua tribulação. Havia em Esmirna uma grande comunidade judaica que era muito hostil aos cristãos. Policarpo, um dos famosos pais da igreja, foi martirizado por causa da sua fé. Estes judeus teriam reivindicado do imperador a morte de Policarpo na tentativa de enfraquecer a oposição contra a chamada religião estatal. Isso gerou uma tribulação de 10 dias no meio do povo. E uma outra expressão que está dentro desse contexto e que chama muito a nossa atenção: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor encoraja os crentes à fidelidade ao seu nome e à sua igreja e lhes promete recompensa. A coroa da vida lembra uma espécie de grinalda usada pelos anfitriões, um emblema de festividade que simbolizava alegria e vida e que era usada durante as festas. Outra expressão que está nesse contexto: o dano da segunda morte. A condenação eterna dada aos que se recusam a aceitar a Cristo como Senhor e como Salvador. A palavra de Deus é clara quando se refere a isso. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Mas aquele que não crê já está morto eternamente, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 a 18, traz essa narrativa. O dano da segunda morte é morrer sem Cristo. O dano da segunda morte é não experimentar a salvação dada por Cristo aqui e quando sua alma deixar o seu corpo, você ir para a eternidade sem a certeza de que sua alma vai se encontrar com Deus. Algumas lições estão muito latentes dentro desse texto. A primeira delas é que a igreja é perseguida quando reconhece a primazia do Senhor Jesus Cristo. A segunda é que a igreja precisa reconhecer sempre a eternidade do Senhor Jesus Cristo, ensinada pela sua palavra que cita a Trindade divina. A outra lição é que a igreja sempre enfrentou
enfrenta e continuará enfrentando tribulação, perseguição, oposição, lutas por causa da sua confissão e da sua convicção quanto ao chamado missionário dado por Cristo a ela e a sua fé. A outra lição é que a igreja deve sempre se lembrar que o Mestre prometeu tempos de alegria, de vida e de festa como recompensa a todos os crentes que permanecerem fiéis até o fim de suas vidas. E a igreja é exortada a dar a sua própria vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo, porque ela não sofrerá o dano da segunda morte, a condenação eterna. A igreja está destinada à vitória. Você e eu somos essa igreja. A vitória já é certa pelo nome de Jesus. Então sigamos firmes, sendo fiéis até a morte, porque vamos receber a coroa da vida eterna prometida por Cristo Jesus. Não desistamos, não desanimemos. Jesus Cristo está conosco e Ele vai cuidar da sua igreja até o dia em que voltar. Deus abençoe você, sua família, sua vida, sua saúde, seu trabalho e também o seu dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.